Seja bem-vindo ao Debugados e Compilados, o seu podcast sobre tendências da indústria de software do Vale do Itajaí. Debugados e Compilados. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Debugados e Compilados, o podcast do programa de extensão VisHub da FURB. Eu sou Marcel Hugo, professor do Departamento de Sistemas e Computação. Nossa conversa de hoje é com Rodrigo Hilsenbeck, CEO da Premier Soft. Ao meu lado está a acadêmica de Sistemas de Informação, Alane Rigotti de Oliveira. Também convidamos o professor Everaldo Arthur Grau, da área de Engenharia de Software dos cursos de Ciência da Computação e de Sistemas de Informação da FURB. Debugados e Compilados, o podcast do programa Vale do Itajaí Software Hub da FURB. Olá, ouvintes do Debugados e Compilados. Mais um episódio no ar, hoje com o Rodrigo Hilsenbeck, CEO da Premier Soft. Olá, Rodrigo. Olá, professor Marcel. Satisfação estar aqui hoje. Que bom. Já teve uma passagem aí pela FURB, né? Passei em 2008, eu estava aí. A gente estava em sala de aula, né, juntos, né? Tu estava contando ali. Eu tenho que confessar que não lembrava, né? Faz um tempinho, né? Que já faz um tempo e passam muitos alunos todo semestre. Às vezes a gente comete essa gafe, né, de não lembrar de todos os alunos, mas bom tê-lo de novo aqui conosco na universidade. Me conta um pouquinho da Premier Soft. Maravilha. A Premier Soft é uma empresa já com 12 anos de mercado, então a gente surgiu lá em 2011, desenvolvendo aplicativos essencialmente mobile, né? Para iOS, Android e o saudoso Windows Phone. A gente vendia o Windows Phone, mas nunca conseguiu fazer uma venda, mas estava lá no portfólio que a gente fazia, porque... Mas chegaram a desenvolver alguma coisa. Alguma coisinha a gente chegou a fazer, né? Até para a gente conseguir ter o conhecimento técnico para poder comercializar aplicações, né? E essas aplicações, elas são customizadas, né? Então a gente está falando de desenvolvimento sob demanda, fábrica de software. Então a gente entendia a dor do cliente, né, do negócio, e desenvolvia um aplicativo para poder atender aquela demanda. Aí, com o tempo, né, e só para dar dois passinhos para trás aqui, né, a Premier Soft foi fundada por mim e pelo meu sócio João Paulo Ross. Nós nos conhecemos na Banner Sistemas, nós éramos programadores. Então, dois programadores começando o negócio em 2011, vendendo aplicativo que ninguém sabia direito o que era. Qual que é a diferença do aplicativo para um site? A gente ouvia muito essa pergunta, então foi um desafio bacana, né? Duas pessoas técnicas, sem conhecimento em venda na época, sem conhecimento de gestão na época, conhecimento muito básico, né? E então foi um desafio bem legal e a gente... E sem o suporte que normalmente hoje a gente acaba recebendo, né? Entidades, centros de inovação, incubadoras. Exato, não era cada um com o seu computador e o amor dos pais, né? Porque para conseguir viver nos primeiros meses felizmente a gente tinha esse apoio, porque demorou para a gente começar a vender, né? Então a gente começou desenvolvendo uma plataforma de revista interativa na época para iPad. Tinha sido recém-lançado o iPad, ao mesmo tempo tentando vender, né, essa plataforma e vendendo aplicativos customizados para empresas aqui da região, né? Então, a gente começou fazendo aplicativos aí para Biodin, Warung, enfim, algumas empresas ali que a gente conseguia ter algum conhecido que trabalhava, ou que conseguia estar nos conectando, e felizmente a gente sempre fez um bom trabalho e a gente começou a crescer em clientes muito por indicação, né? Então a gente não tinha um perfil comercial ativo de hunter, né? Então a gente realmente fazia um trabalho, entregava, e a qualidade do nosso trabalho fez a Premier Soft se vender por muito tempo. E com essa expansão aí de projetos, a gente começou a ganhar um pouco mais de notoriedade, começamos a contratar pessoas. Então a gente tinha um designer, né? Principalmente quando você fala em aplicativo aí, ganhar os olhos do cliente é essencial. Então nós sabíamos programar, mas a gente não sabia fazer tela, né? Desenhar tela não era nosso forte. Então a gente começou trazendo um designer. Com o tempo a gente se viu desenvolvendo aplicações de back-office para poder gerir o aplicativo que a gente desenvolvia. Então, naturalmente, contratamos também profissionais de desenvolvimento web. E aí, com isso, a Premier Soft acabou crescendo, se estabelecendo como uma fábrica de software completa, que consegue desenvolver não apenas mobile, mas também a parte web, né, camada web. E aí, avançando, né, isso a gente está falando aí já lá para 2015, por aí, então a gente já tinha uma certa estrutura. Começamos a atender alguns clientes maiores, né, fechamos alguns projetos em São Paulo com uma relevância bacana também.
E lá por 2019, 2020, ou seja, há pouco tempo, 2019, a gente percebeu... Véspera da pandemia. Eu acho que foi 1 ano, 2 anos antes da pandemia, por aí, a gente percebeu um novo segmento de mercado, que é o mercado de outsourcing, de alocação de profissionais, né? Então, a gente está falando aí que nós tínhamos um time enxuto. Em janeiro de 2020, nós éramos 17 pessoas e agora nós estamos em 160. Não, 10 vezes. Isso graças ao outsourcing. Muito pelo outsourcing, porque quando a gente está falando de projeto, a gente sempre fala de fazer mais com menos. Então, você tem uma escalabilidade maior no seu negócio, mas quando você fala em alocação, você tem uma escalonabilidade, né? Então, você vai ter um negócio escalonável e não escalável. Então, para poder crescer a empresa e crescer o faturamento, a gente acabou tendo uma contratação bem agressiva aí nos últimos tempos, né? Então, com esse novo segmento, a Premier Soft acabou aparecendo mais no radar, né? Porque agora nós somos uma empresa de um porte maior. Ano passado nos mudamos para a nossa nova sede, próximo ao SESI. Final de 2022 nós nos mudamos. Aí agora a gente tem uma visibilidade bem bacana do trabalho que a gente está fazendo, né? Falar assim, escalável e escalonável. Diferencia um pouquinho para a gente. Perfeito. Escalável, você tem, por exemplo, um SaaS, né? Um software que você tem um produto e você consegue gerar muitas vendas, aumentar sua receita, sem necessariamente aumentar muito o seu passivo, né? Então você consegue ter uma curva muito mais acentuada de faturamento do que de custo. Isso é o famoso produto, né? Tanto é uma pergunta que eu ouço muito, a Premier Soft não vai desenvolver um produto? Falei, provavelmente em algum momento vai, quando fizer sentido. Quando a gente enxergar uma dor nossa ou de algum cliente que a gente entende que pode virar produto. O escalonável, eu preciso aumentar o meu custo fixo para poder gerar mais receita. Então, o pessoal geralmente costuma demonizar esse modelo, mas ele é um modelo que existe desde sempre, que hoje em dia tudo é escalável. É muito bom ser escalável, mas é ok ser escalonável. Você tem um bom negócio também, um bom fluxo de rentabilidade num negócio escalonável. Mas você acaba gerando um passivo maior conforme você vai crescendo, né? Escalonável daí fez com que vocês crescessem a base de colaboradores aí, né? Exatamente. Para 160. 160 colaboradores. E o outsourcing inicia atendendo um mercado brasileiro. Isso. No começo a gente atendeu alguns grandes clientes aqui de Santa Catarina, mas lá atrás, 1 ano antes da gente começar a atender os clientes aqui da nossa região, a gente atendia um cliente em São Paulo, um cliente chamado Score, e a gente começou com um time muito tímido, nós tínhamos, acho que era 4 pessoas atuando no projeto, e é um negócio que no começo, quando você percebe, parece muito óbvio a nível de negócio, né? Você acaba empenhando X horas do profissional e você recebe essas mesmas horas do cliente. Então, você tem uma certa previsibilidade financeira, né? E isso, para quem vende projeto, é maravilhoso. Porque projeto é 1 leão por dia e se você não vendeu, não tem fluxo de caixa. Então, é um desafio muito grande vender apenas projetos, né? Então, a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio, né? De continuar fazendo projetos. Nós ainda temos a fábrica de software, mas nós temos esses modelos de alocação que geram uma recorrência financeira, uma previsibilidade financeira. Mas a gente começou, sim, com clientes aqui da região e clientes de São Paulo. E aí, com o crescimento, a gente acabou agora atendendo o mundo todo, especificamente Estados Unidos, que é onde a gente tem um dos nossos maiores clientes hoje, né? E quando está falando em outsourcing, está falando também em diferentes formas de se relacionar com o cliente, quer dizer, diferentes projetos. Talvez o cliente tenha lá uma equipe e vai contratar parte com vocês, talvez o cliente não tenha nada de equipe de TI e contrate tudo com vocês, quer dizer, de que forma vocês trabalham? Eu acho que isso entra muito no nosso portfólio, né? Então, para explicar como funciona cada serviço que a gente presta e como ele se relaciona para o cliente e quando faz sentido contratar um ou outro ou mais de um, né? A gente tem, como eu falei, a fábrica de software, que isso nasceu conosco, então a gente ainda faz projeto com início, meio e fim, então escopos fechados e também escopos flexíveis, escopo fechado muito usando FPA para a gente poder mensurar a complexidade do projeto, escopo flexível utilizando sprints, né? Então a gente consegue definir que o desenvolvimento vai de 8 a 10 sprints, por exemplo, e o cliente consegue ter essa previsibilidade e flexibilidade de poder alterar o escopo nessa carga de trabalho, né? Esse é um modelo que a gente tem. Outro modelo é o outsourcing de profissionais ou squads. Então, é basicamente um cliente que tem uma estrutura de tecnologia formada, né? Ele já tem um time técnico e ele precisa tracionar esse time técnico, seja para dar vazão a backlog, seja para conseguir inovação no produto. Então, ele tem pressa e a gente consegue acelerar isso com ele, com os profissionais da Premier Soft. Esse é um outro modelo.
Nós temos também a sustentação. A gente, uma vez que entrega o nosso projeto de escopo fechado ou escopo flexível, existem evoluções a serem feitas e a gente consegue vender um FII mensal, um pacote de horas mensal, para o nosso cliente poder evoluir o produto desenvolvido. E também clientes que têm produtos que não necessariamente foram a Premier Soft que desenvolveu, mas que ele quer dar manutenção e continuidade para ele, e nós também assumimos esses códigos-fontes e damos continuidade no produto. Uma outra modalidade é a modalidade de consultoria. A gente está atuando bem forte agora, que a gente tem um time de engenharia interno. Esse time de engenharia ele dá tanto assistência para a evolução técnica de todos os nossos profissionais, tanto alocados quanto de fábrica. Também dão apoio ao nosso time comercial para a elaboração de propostas técnicas mais complexas, que exigem FPA, por exemplo, que existe um conhecimento técnico maior. Apoiam também entrevistas técnicas mais complexas, para a gente conseguir ter um perfil bem assertivo para o nosso cliente. E também agora eles estão atuando nessas consultorias. Então eles visitam empresas primariamente de tecnologia para analisar o processo de software, o processo de desenvolvimento, analisam as dores e geram um relatório de sugestão de evolução para a gestão dessa empresa. Então é uma ótima porta de entrada comercialmente falando também e entrega muito valor para o nosso cliente. Né? Tipo um diagnóstico que é feito e a partir disso vocês percebem aí oportunidades da empresa se evoluir, eventualmente até com a parceria. Exatamente. E um último modelo é o modelo que eu enxergo com muitos bons olhos e é o que o mercado vai estar mirando, na minha opinião, que é o famoso Squad as a Service. A gente chama de Squad at your service, que nada mais é do que uma squad interna na Premier Soft, composto por profissionais que atendam às stacks e tecnologias do cliente, só que esses profissionais ficam a cargo de gestão da Premier Soft. Então, nós temos alguns pontos de contato, 1 ou 2, que fazem contato com o cliente, entendem as necessidades, trazem esses insumos para dentro de casa e, com base nisso, nós conseguimos estruturar as melhores entregas. Esse último modelo que eu comentei agora, o Squad at Your Service, ele faz total sentido para empresas que não necessariamente têm um time de TI robusto, porque para a gente conseguir alocar uma squad ou um profissional dentro de uma empresa, a gestão do dia a dia, do backlog desse profissional é do cliente. E nesse modelo de Squad at Your Service, toda essa gestão é nossa. O cliente não precisa se preocupar em ter um time de TI ali ou em ter demanda. A preocupação é nossa, de conseguir buscar o que o cliente precisa e trazer para dentro de casa e desenvolver essa solução para ele. Quer dizer, o cliente continua focado no negócio dele, apenas demandando o que ele precisa. Exato. E essa é uma das maiores vantagens de terceirização, que às vezes é visto com muito maus olhos pela fama, né, da Índia, enfim, não que toda programação vinda da Índia seja ruim, mas historicamente a gente acaba tendo esse preconceito, né? Conseguir ter foco no teu business é muito importante, não só para evolução do negócio, mas também para a questão de retenção do profissional. Muito dificilmente você vai conseguir manter um bom profissional, um profissional sênior, um especialista, numa empresa que não está olhando para a tecnologia. A empresa está olhando para outras áreas, tem outros interesses. A gente ter um hub de muitos profissionais técnicos, que hoje a Premier Soft tem profissionais fantásticos nas suas áreas, isso acaba atraindo mais pessoas, né? Então, gente boa atrai gente boa, e a empresa Premier Soft é uma empresa de tecnologia. Então, a gente está olhando para a tecnologia o tempo todo. Nós temos eventos, nós temos time de engenharia. Então, além disso, foco no negócio, a questão de retenção de bons profissionais é um desafio muito grande para empresas que não são de tecnologia. Então, a Premier Soft consegue ajudar na terceirização com essa linha também. Bom, eu queria aproveitar, já que você falou dessa questão de capacitação, retenção, a gente sabe que historicamente, e isso é mundial, né, não é um fenômeno local, existe falta de mão de obra ou uma mão de obra mais qualificada. Isso está em todos os fóruns, a gente estava conversando anteriormente, seja nas entidades de software, a CAT, Blue Software e assim por diante. Inclusive em sociedades científicas, né, como Sociedade Brasileira de Computação, associações de empresas de software, sempre vem à mesa a questão da necessidade de mão de obra, né? E nós aqui, como estamos nesse momento representando o meio acadêmico também, né, como é que a Premier Software tem tratado essa questão, tem motivado jovens a irem para a sua empresa ou atuarem nesses projetos? Porque a gente sabe que é uma concorrência muito grande, né, pelas empresas e, obviamente, pelos jovens. A gente tem duas vertentes. Como a gente trabalha com outsourcing, muitas vezes o cliente ele vai precisar do profissional pronto, né? É difícil você alocar um júnior, digamos assim. Tem que ser um profissional já com background. Para essa necessidade que ela é latente, nós temos um time de recrutamento. Então, nós temos tech recruiters que conseguem buscar profissionais do mercado. Quando nós não temos dentro de casa, a gente captura no mercado, né? A gente consegue fazer essa captação e trazer ele para a Premier Soft para poder atender a dor do cliente. Mas falando realmente em capacitação do zero, né? Nós temos um programa
programa, que é o antigo App Academy, que agora virou Premier Soft Academy. Já passaram mais de 44, se não me engano, foram 44 pessoas por esse programa, onde nós tivemos uma margem de contratação de 88%. Então, a gente teve um excelente aproveitamento em cima dele. E o que é esse programa, né? É um programa onde a gente faz uma seleção de profissionais para a gente fazer turmas de tecnologias que nós entendemos que são emergentes, que vão ter necessidade de atuação em curto período de tempo. Então, nós já fizemos turmas de iOS, Android, nativo, então estou falando de Kotlin e Swift. Já fizemos também turmas de .NET e também já fizemos uma turma de QA, de Quality Assurance, que é um stack bem forte da Premier Soft. Essas turmas, elas são compostas de 6 a 12 pessoas. Durante 3 meses, essas pessoas vão à Premier Soft de forma presencial por 6 horas por dia. Elas vão ser ensinadas sobre a tecnologia em questão por um especialista de mercado da área. Então, a gente está falando de botar um sênior ou um especialista que atua em projetos da Premier Soft, que conhecem a empresa, conhece a cultura da Premier Soft, conhecem, evidentemente, bem da tecnologia, para poder ensinar essas pessoas nessa tecnologia. E como nós entendemos que as pessoas têm custos para poder sobreviver e 6 horas por dia acaba consumindo muito do dia dela, nós damos uma bolsa de R$ 1.500 para poder auxiliar elas nos custos, né? Então, é um programa que já formou aí muita gente e a gente tem bastante orgulho dessa iniciativa, né? E tem trazido resultados satisfatórios. É incrível como a gente vê a qualidade dos profissionais que saem desse Premier Soft Academy. A gente faz, às vezes, uma comparação com profissionais do mercado e a gente tem muito orgulho do nível dos profissionais que a gente tem formados no Premier Soft Academy. E é claro que, apesar do programa que vocês fazem, da capacitação que vocês fazem, vocês não conseguem captar todo mundo aqui, né? Esses 160 profissionais, por exemplo, estão em Blumenau, são presenciais em Blumenau? Não, a gente tem hoje contratação pelo Brasil todo, né? Nós temos cerca de 90 pessoas aqui na região, digamos, que têm a possibilidade de estar no escritório, e os outros, eles são espalhados por todo o Brasil. A gente tem desde profissional Rio de Janeiro, até no Acre. Tem profissional até trabalhando que veio do Acre. Então, a gente tem esse modelo híbrido de atuação. Muito porque, às vezes, nós precisamos de um profissional com uma senioridade muito específica, numa stack muito específica, e nós temos pressa nessa contratação. E achar profissional bom, né, em pouco período de tempo, se você se limitar geograficamente, você tem um desafio muito grande. Queria que tu explicasse um pouquinho sobre as etapas do desenvolvimento mobile. Etapas de desenvolvimento mobile. Como eu falei, a Premier Soft, ela surgiu lá atrás como desenvolvedora de aplicativos, né? E na época, eu vou entrar um pouquinho aqui na minha opinião pessoal técnica, né? Acho que eu posso fazer isso. Na época, nós tínhamos tecnologias híbridas de desenvolvimento, lá em 2011, 2012, muito ruins. Estava falando aí de Phone Gap e coisas desse nível. Então, na época, desenvolvimento era realmente nativo. Eu era um defensor forte do desenvolvimento nativo. Então, na época, Objective-C para iOS e Android aliás, Java para Android. Então, com o tempo, essas tecnologias híbridas evoluíram, surgiram tecnologias que hoje nós vimos com bons olhos. Por exemplo, nós temos o React Native, que é uma linguagem que tem uma boa relevância de mercado, mas temos principalmente o Flutter, que pela minha frase você já consegue definir que é a linguagem pela qual eu tenho preferência, né? A linguagem é o Dart, mas enfim, a tecnologia Flutter, que é a tecnologia que a gente tem preferência. Então, uma etapa de desenvolvimento parte muito de começar a entender a real necessidade do nosso cliente. Se o cliente tem uma aplicação complexa, eu vou citar um exemplo aqui de um cliente nosso, a Remota Tech, que atende polícia militar, atende bombeiros, atende as linhas aéreas, e a gente está desenvolvendo para o nosso cliente Remota Tech uma tecnologia de push-to-talk mobile que tem integração com rádio analógico. Então, a gente está falando que o general da Polícia Militar, que não vai andar com um rádio no bolso, vai andar com o celular dele, o iPhone dele, vai conseguir estar ouvindo tudo que está sendo comunicado nos canais de rádio e vai conseguir interagir falando também pelo celular dele. Então, a gente está falando de uma tecnologia cross-platform. Nesse caso, toda a tecnologia de back-end em .NET para poder fazer a transição e transformação, digitalização dessas informações que estão sendo comunicadas, né? Então, num caso desse, eu certamente não iria para o Flutter, eu iria para uma tecnologia nativa, que é o que a gente está fazendo. Mas se a gente tem basicamente um aplicativo de lista, um aplicativo de consumo, que vou aprofundar um pouquinho mais no tecnês aqui, que é só get, post, e você vai ler um JSON, montar uma tela, não faz sentido você fazer em nativo. Deveria fazer em Flutter. Então é isso. Etapa 1, entendimento da necessidade técnica do cliente. Claro, uma vez que você tem entendimento do negócio, para saber se faz sentido ele estar fazendo aplicativo. Depois disso... Porque às vezes nem aplicativo é necessário, né? Não. Hoje está um pouquinho melhor isso, mas há uns 5 anos atrás era moda ter app, né? Todo mundo queria ter app, mas por quê? Porque é legal. Não, cara, pro cara baixar um aplicativo e ele manter ele no celular, ele tem que ter uso, ele tem que ver relevância e motivo para ter aquilo ali. O usuário tem que ter a necessidade de ter um aplicativo, senão é só uma tecnologia a mais... É só um meio.
É só o meio. Ele não é a solução, ele não é o fim, ele é o meio. Então, você perde um pouquinho a linha de raciocínio. Desenvolvimento, né? Aí a gente consegue entrar na nossa fábrica de software. Muitas vezes a gente acaba fazendo um discovery com o cliente, que é realmente entender se de fato ele precisa disso, como a gente estava falando aqui. E uma vez entrado na fábrica de software, a gente tem todos os processos de desenvolvimento, sejam eles por sprint ou sejam eles um escopo fechado. Então, a gente está trabalhando com profissionais desenvolvedores, numa escala regular de desenvolvimento, desenvolvedores iOS, Android, Flutter, dependendo da necessidade. Muitas vezes essas aplicações elas vêm com necessidade de desenvolvimento de APIs por nós também. Então, a gente acaba fazendo desenvolvimento da API, muitas vezes em Node, que a gente entende que isso é uma tecnologia interessante, Node.js. E uma vez com isso, a gente tem também o time de qualidade atuando para garantir que o desenvolvimento está sendo feito. E qualidade é um negócio que eu gostaria de enfatizar aqui, que um QA, né, um analista de qualidade, ele muitas vezes é visto no mercado como testador. E o QA, ele não é o final do processo, ele é o fluxo do processo. Um QA deveria estar, e a PremiaSoft acredita nisso e aplica dessa forma, envolvido em todas as etapas. Então, a gente consegue, por exemplo, aplicar metodologias como o BDD, que é o Behavior Driven Domain, que você consegue ver a aplicação do uso do usuário, você consegue gerar scripts de teste para garantir a qualidade daquilo. Então, também tem o envolvimento dos nossos QAs, desde o começo, da concepção, até o final, realmente para testar e garantir a entrega do aplicativo para o nosso cliente. Essa é uma preocupação, né? Uma empresa terceirizada fazendo o teu aplicativo, como garantir a qualidade e a segurança, né? Isso, e isso tende a aumentar essa preocupação, em especial pela ascensão aqui, todo podcast fala isso, mas eu vou falar, inteligência artificial, né? A ascensão da inteligência artificial, muitas vezes, corre-se o risco de gerar códigos de menor qualidade. Se isso entrar numa cadeia de produção massiva, pode vir a criar, né? Então, cada vez mais é importante olhar para a qualidade de software que está sendo desenvolvida, né? Como é que tem sido essa experiência de estar com o pé no mercado americano? Muito boa. O pessoal até pergunta, né, como que é desenvolver um projeto nos Estados Unidos para um cliente americano. O desenvolvimento, ele é o mesmo, né? A linguagem, a gente acaba utilizando as mesmas linguagens. O que é tendência lá fora, vira tendência aqui no Brasil também, então não foge muito disso. O que a gente percebe muito é uma diferença no perfil da pessoa que você está lidando. O cliente brasileiro, vou falar dessa forma mais generalista, ele é bastante humanizado, posso usar esse termo, eu acho, e o americano ele é muito direto, né? Principalmente que nós atendemos muitas startups nos Estados Unidos e é muito objetivo, é muito dinâmico e muito acelerado. Então, a gente acaba tendo um volume de trabalho bastante pesado. Então, muitas pessoas que estão na PremiaSoft têm esse desejo de trabalhar para o cliente americano. Isso é quase unanimidade. E eu falo, cara, é muito legal. Você vai estar falando inglês nas dailies, enfim, o pessoal gosta dessa dinâmica, né? E tem outras vantagens também, que eu entro depois na sequência, mas saiba que a cobrança é pesada. Então, eu acho que... O ritmo é outro, né? É outro ritmo. Ainda mais startup. Ainda mais perto do Vale do Silício. Ali é o lugar mais acelerado do mundo. Então, se você está trabalhando ali, tem que estar preparado para lidar com um backlog agressivo e às vezes você acaba tendo que fazer as coisas de uma forma mais acelerada para poder botar o produto no mercado, poder testar, né, funcionalidades, porque startup, ainda mais de rede social, que é o caso do nosso maior cliente nos Estados Unidos, que é o Iconic Hearts, que é a dona do Norit e do Sandwich, um dos maiores aplicativos de rede social na App Store americana. Do dia para a noite surge um concorrente, do dia para a noite surgem features novas. Então eu entendo essa visão acelerada deles, né? Então a empresa ela precisa se adaptar. Um brasileiro, né? É diferente o processo de entender a dor e, enfim, as entregas. E pro americano, assim dizendo, ele é diferente. Vocês tiveram que se adaptar, assim, mudar alguns processos? A gente teve... Na verdade, o que a gente faz quando a gente coloca um profissional para atuar num cliente americano nosso, a gente primeiro tem que entender se essa pessoa tem perfil para poder atuar num ambiente dinâmico. Como eu falei tanto em qualidade de software aqui, que é uma preocupação muito grande que nós temos, quando você precisa ter agilidade e velocidade, às vezes você tem que equilibrar essa balança. Às vezes você não vai poder ter um QA, por exemplo, atuando desde o começo. O QA vai estar ali para garantir que não tem bug crítico na aplicação. Isso vai para deploy, a gente faz deploy daquilo. E aí a gente corrige, arruma a turbina do avião enquanto ele está voando. É basicamente isso. Então, o principal cuidado que nós temos quando nós colocamos um profissional num cliente americano é esse alinhamento de perfil. Ele tem que entender que às vezes tem um erro ali e esse erro vai ser corrigido ao vivo, né? Não existe mundo perfeito, né?
E esse atendimento ao mercado americano está se dando a partir do Brasil, ou seja, as equipes estão aqui, lá é só um ponto comercial e esses pontos de conexão com o cliente, como tu falaste antes. Isso, né? Inclusive, meu sócio, o João Paulo, está lá na nossa sede em Santa Mônica. Então, ele é o ponto de expansão para os Estados Unidos hoje. E o objetivo dele lá, além de atender as contas que a gente já existe, prospectar outras contas, estar em eventos, né? Estar realmente ali inserido no mercado americano, é também estruturar um time comercial, que nós entendemos que americano vende para americano. Então, a gente está formatando um time comercial lá fora. E toda essa demanda, tanto de alocação quanto de projetos de software, elas vêm para o Brasil, para os nossos times aqui desenvolverem, tanto os times alocados quanto os times de fábrica de software. E é bacana porque isso faz parte também da visão da Premier Soft, que nós entendemos que, obviamente, somos compostos por pessoas e essas pessoas elas têm sonhos e interesses. E é muito forte a vontade das pessoas de estarem fora do Brasil. Então, no mês de julho de 2023, nós fizemos uma imersão com as pessoas. Nós fomos para Santa Mônica, levamos a squad que trabalha no projeto. Então, eles tiveram a possibilidade de conhecer o cliente, conhecer a nossa sede lá em Santa Mônica. Então, as pessoas trabalham sim daqui, mas elas acabam tendo contato, nesse caso até além da linha do Equador, com os nossos clientes, né? Como é que o mercado americano tem recebido, especificamente com vocês? Como é que vocês têm sentido isso? Tem alguma rejeição ou, pelo contrário, tem alguma preferência? Vamos contratar uma empresa brasileira para desenvolver aqui a nossa necessidade. O desenvolvedor brasileiro ele é muito bem visto lá fora, por alguns motivos. O americano ele acaba sendo muito processual. Então, no primeiro obstáculo, ele tem mais dificuldade de driblar esse obstáculo. O brasileiro é acostumado a driblar obstáculo todo dia. Então, acho que isso é muito da nossa cultura. Se a gente coloca esse perfil de resolvedor somado muito ao perfil profissionais que a Premier Soft faz, esse crivo, então a gente tem um profissional que vale ouro. E mais que isso, a gente acaba fazendo o que nós chamamos de nearshore staff augmentation. Ou seja, a nossa diferença de fuso é muito pequena, né? A gente está falando de Califórnia, a gente está falando de 3 horas. Falando de Miami, a gente está falando de 1 hora. Então, a gente consegue ter os nossos profissionais presentes nas cerimônias do cliente, né? Nas dailies, nas plannings. E quando o cliente terceiriza com a Ásia, por exemplo, além da questão de qualidade, que é questionável e é debatível, mas tem a questão indebatível, que é a questão de diferença de fuso horário. Então, esse é um diferencial muito grande do profissional brasileiro. E aí, somado com os profissionais e perfis da Premier Soft, a gente tem uma aceitação muito grande lá fora. O que a gente percebe que é a maior dor nossa é marcar a primeira reunião. E eu não sei se é o sotaque, eu não sei se é a regionalização deles que é muito forte. Por isso que eu falei que americano vende para americano. Felizmente, nós estamos tendo sucesso na nossa expansão comercial, principalmente nos clientes já existentes, porque uma vez que a gente consegue demonstrar nosso valor, a gente consegue crescer bem na carteira. Mas para abrir portas, elas estão acontecendo, essas aberturas, mas nós entendemos que um americano vendendo para um americano, essas portas vão ser abertas de forma mais fácil, né? E quais são os planos futuros para a Premier Soft? Legal, falando de futuro. A gente teve um crescimento bem grande, então o ano passado foi um ano principalmente de muita estruturação, porque começo de 2020 eu fazia o pagamento de todo mundo, eu fazia a gestão do time, eu fazia o QA, eu fazia tudo, basicamente, só evitava programar, né? Porque isso aí eu deixei pro pessoal, acabei não botando mais a mão tanto no código. Com essa estruturação que nós tivemos ano passado de lideranças, formatação da empresa, a gente hoje já está num ponto que a gente já consegue fazer a próxima virada de crescimento. Qual que é a nossa visão? A nossa visão é chegar a 1.000 pessoas nos próximos 5 anos. Então, a gente está falando de 1.000 colaboradores. Ousado? É ousado. E a próxima etapa é mais ousada ainda. Porque em 10 anos, nós queremos ter uma sede em cada continente do globo. Essa é a Antártica. Então, para quê? Para a gente conseguir, evidentemente, trabalhar na moeda fora do Brasil, que é uma moeda mais interessante, mas também possibilitar essas imersões para os nossos heroes. Nossos colaboradores a gente chama de heroes, né? Essas imersões. Então, se o profissional quer passar um tempo na nossa sede nos Estados Unidos, ele vai ter a possibilidade de ir lá para os Estados Unidos. Ele quer passar um tempo na Inglaterra, não sei ainda quais países, mas na Inglaterra, por exemplo, ele pode passar pela Premier Soft. Nós ajudamos na questão de visto, nós ajudamos na questão de mudança e o profissional pode continuar conosco trabalhando para o cliente lá fora. Essa também é uma forma de retenção, porque a gente entende que chega numa senioridade que o profissional busca experiências internacionais. A gente não quer que ele busque fora daqui, não precisa sair da Premier Soft. Vem com a gente leva junto, vamos trabalhar junto nos clientes lá fora. Então, essa é a nossa visão.
visão. 1.000 pessoas em 5 anos e todos os continentes daqui a 10. Bom que vai estar gravado, né? Estamos gravando em 2023, só para deixar registrado aqui. E em termos de mercado e de tecnologia, o que vocês enxergam que há de tendência que o mundo está caminhando? Né? Tu falaste há pouco que o americano está um passinho na frente, né? O que vira tendência lá acaba depois chegando aqui. Então, o que vocês estão enxergando que está acontecendo? É bem pertinente porque eu estive lá faz 3 semanas em San Diego, no evento do Gartner Tech and Growth Innovation. Então, eles, para quem não conhece, o Gartner acaba sendo uma empresa de consultoria muito forte, que consegue fazer pesquisas e análises. As tendências, né? Tendências para os próximos anos. Isso. E se você chegar para um cliente e dizer, ó, assinado pela Gartner, ele vai dizer amém. Eles realmente têm um time fantástico, eles fazem um trabalho de pesquisa muito grande. Então, foi uma possibilidade muito grande, tanto eu quanto meu sócio, conversarmos com executivos e especialistas da Gartner e também acompanhar algumas palestras. E falando de tecnologia, especificamente mobile, a gente percebeu que foi apresentado uma pesquisa que 80% dos players entrevistados pretendem trabalhar com tecnologia híbrida de desenvolvimento mobile. 80%. Então, a gente está falando que só 20% dos novos projetos dessa base de clientes vão ser em desenvolvimento nativo e 80% híbrido. E desses 80%, daí é o Rodrigo falando, não o Gartner, entendo que boa parte é Flutter. Flutter tem sido uma linguagem muito forte, principalmente porque ela é mantida pelo Google, né? Então uma força muito grande. O React Native vem ali na sequência, mas é uma linguagem que é mantida pela comunidade. O Facebook já não dá mais, a Meta não dá mais manutenção nela, então tem essa questão, mas Perdeu força, então. Perdeu força, mas ainda é uma linguagem muito utilizada. Nós atuamos com ela também. Então, a nível de mobile, essa é a tendência. E o que a gente tem percebido a nível de mercado, a gente percebe que cada vez mais o cliente está querendo menos hora homem e mais entrega. Uhum. E é muito por isso que a gente está apostando tão forte no modelo de Squad at Your Service. Porque a gente está falando aqui de maximizar as entregas das features e do backlog do nosso cliente. E não necessariamente fazer o faturamento da hora versus a hora do profissional. Então, falando em termos de tecnologia, pelo Gartner, desenvolvimento híbrido, pelo Rodrigo, o Flutter, no mobile, e falando de tendências de modelos de negócio, o Squad at Your Service entregando features ao invés de entregar um pacote de horas que nem sempre pode ser usado da melhor forma, acaba tendo que lidar com limites, com coisas como ociosidade, muitas cerimônias, então a gente entende que o mercado vai migrar forte para esse modelo de mais entregas e menos horas. Uma curiosidade aqui, os Estados Unidos, do ponto de vista da indústria, na pandemia percebeu que ele era muito dependente principalmente da Ásia, em particular da China. E acabou agora, né, vem fazendo movimentos pós-pandemia de retornar a industrialização para o próprio parque americano ou para outros países com quem eles podem ter uma relação comercial mais direta. Em serviços, percebe-se isso também? Eu não sei se decorrente a isso, mas eu percebo que a gente tem ouvido bastante, principalmente quando a gente entra no cliente ou tenta entrar no cliente, uma resistência grande à terceirização por uma questão de trabalho prévio com Índia, principalmente. Então, percebo que boa parte do mercado acaba tendo esse receio de trabalhar com profissionais externos decorrentes ao trabalho prévio com alguns profissionais da Índia, que é mais barato do que a hora do Brasil, mas tem o desafio do fuso, como eu falei, e tem também o desafio da qualidade, porque não adianta tu pagar barato e não ter resultado bom. Então, eu percebo, até então, pelas nossas interações com o cliente americano, que a maior resistência é referente a essa questão de qualidade de entrega, mas não necessariamente relacionado à pandemia, né? Aí, realmente, eu não cheguei a ter esse tipo de interação. Uhum. E para o nosso ouvinte que ficou interessado ou está aprendendo alguma linguagem, Flutter, React Native, e está interessado talvez em entrar na Premiere, quando que vai ter uma nova edição da App Academy? Agora é Premiere Academy, né? Isso, Premiere Soft Academy. Isso. Essa é uma das perguntas que eu mais ouço e eu fico muito feliz de ouvir ela, porque é sinal de que a gente está realmente fazendo um bom trabalho nessas capacitações e tem muito boca a boca, muita propaganda, né? A gente tem alguns desafios aqui quando a gente fala de formação de mão de obra nova, especialmente no mercado que a gente está hoje. Uma delas é entender a necessidade do mercado, porque hoje, cada vez mais, os nossos clientes estão pedindo profissionais mais seniors, então a gente acaba tendo um tempo de maturação maior, de formação maior, até conseguir deixar o cara pleno. Sênior de 1 ano não existe, lançou polêmica aqui mesmo. Sênior é tempo, é experiência. O cara pode virar um bom pleno, sim, mas sênior é tempo e, enfim... O cara levou muita porrada para virar sênior. Essa polêmica até fez eu perder a linha de raciocínio, mas deixa eu voltar aqui. E outra questão importante é o equilíbrio de senioridade na empresa.
é muito perigoso eu jogar uma enxurrada de júniors se eu não tenho plenos e seniors para poder dar a assistência necessária. Sustentar isso daí. Então a gente está com essas levas de academy, eles já estão todo mundo em pleno, pelo menos. A gente tem trabalhado muito bem com esses profissionais. Então a nossa expectativa é a gente ter uma nova turma no primeiro semestre de 2024. Não sei a tecnologia, tudo indica que é Flutter. O mercado está muito aquecido para o Flutter, mas além do Flutter a gente tem outras tecnologias muito emergentes, como o próprio JavaScript, que tu consegue aplicar tanto para Node, quanto para React, quanto para Angular, quanto para Vue, e também o .NET, que é uma stack muito forte nossa, um domínio muito forte do .NET. Então, possivelmente em 2024, possivelmente nessa linha dessas tecnologias que eu comentei. Bem, conversamos aqui com o Rodrigo Hilsenbeck. Rodrigo, considerações finais para os nossos ouvintes. Perfeito. Eu quero falar agora com o pessoal da tecnologia, né? Que tem interesse aí em atuar com desenvolvimento, parte de design, parte de QA também, com um convite para conhecer a PremierSoft. Acesse ali premiersoft.net, acesse nossas redes sociais, nosso LinkedIn, nosso Instagram. Nós temos uma base aqui fantástica, então para as pessoas da região são mais convidadas para conhecer nosso espaço, nossa estrutura. Temos muito orgulho dessa base. Nós temos aí mais de 3.500 metros construídos. Nós temos refeitório que a gente chama de restaurante mesmo, porque às sextas-feiras, hoje eu almocei salmão e picanha, então a gente tem um refeitório fantástico lá. Nós temos... convidar os professores e entrevistadores. Acho que podia, né? Nós temos uma sala de jogo bem legal, nós temos a famosa sala do soninho, para tirar aquela descansada depois do trabalho, e nós temos até sala de massagem, onde 3 vezes por semana nós temos massagem gratuita para os nossos heroes. Então, cuidamos bem das pessoas que estão conosco. Isso é uma preocupação muito grande da PremierSoft. Então, convido vocês a conhecer, e também as pessoas que têm negócio, né, os possíveis clientes da PremierSoft, também convido a conhecer, porque toda essa mordomia aí que a gente dá é para tratar bem os profissionais, para reter profissionais de qualidade e a gente conseguir evoluir juntos, tá? Então, obrigado aí pelo espaço e é uma satisfação estar compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês. Obrigado você, Rodrigo, por ter despendido esse tempo conosco aqui e obrigado também a você, ouvinte, que esteve conosco neste episódio. Aguardamos você no próximo episódio do Debugados e Compilados. Até lá! Você ouviu Debugados e Compilados, o podcast do programa Vale do Itajaí Software Hub da FURB, a rede de desenvolvedores do Vale do Itajaí.